Hoje vamos analisar um caso da primeira metade do século XX. Então relaxe enquanto vamos para a Austrália. No início dos anos 1930, a Austrália enfrentou a Grande Depressão, iniciada pelo quebra da Bolsa de Wall Street em 1929 e que logo se espalhou pelo mundo. Como outras nações, a Austrália enfrentou anos de alto desemprego, pobreza, deflação, rendimentos baixos e oportunidades perdidas de crescimento econômico e avanço pessoal. Na época, a economia e a política externa da Austrália dependiam principalmente de sua produção de lã e trigo exportados mundialmente. Essas indústrias sofreram muito com o colapso da demanda internacional. Em 1932, o desemprego na Austrália estava em torno de 30% e houve uma grande queda no produto interno bruto. A crise econômica também teve um impacto social significativo, pois a pressão sobre muitas famílias foi considerável, o que resultou em um aumento da violência doméstica, um assunto que não era amplamente discutido na década de 1930. No dia 1º de setembro de 1934, um jovem fazendeiro chamado Tom Griffiths estava conduzindo seu touro premiado pela estrada Howlong, logo nos arredores de Albury, uma cidade no estado de Nova Gales do Sul, na fronteira com o estado de Victoria e ao lado do vasto rio Murray. Ele percebeu que havia algo em um bueiro que passava por baixo da estrada. Ele também percebeu um forte cheiro de querosene. Quando olhou mais de perto, viu um saco de estopa que cobria parte de um corpo parcialmente queimado. Parecia que quem colocou aquilo ali fez de modo que não fosse visível para quem estivesse passando de carro. Ele viu que a cabeça da vítima estava enrolada em uma toalha e o rosto muito machucado, sugerindo luta. Ele chamou a polícia, que chegou rapidamente. O corpo foi levado para Albury, onde ocorreu a autópsia. A vítima, mulher de olhos castanhos, tinha cerca de 20 e poucos anos. Havia uma pequena bala na garganta da falecida, mas o patologista determinou que a morte foi causada pelos golpes severos que ela recebeu na cabeça. Ela usava pijama de seda amarela com estampa de dragão chinês. A polícia considerou isso importante, pois esse tipo de roupa seria caro e bastante raro, especialmente nessa época de dificuldades econômicas. Eles também achavam que a vítima foi morta em outro local e o corpo levado ao bueiro na Howlong Road. O tempo estimado da morte foi 4 dias antes, em 28 de agosto. A cena foi examinada e depoimentos de testemunhas foram coletados. Ninguém relatou ter visto nada suspeito, mas uma testemunha disse ter visto um incêndio nas primeiras horas do dia 29 de agosto. Porém, choveu naquela noite, o que explica por que o corpo estava só parcialmente queimado. A polícia estava ansiosa para identificar a vítima, então colocou o corpo no gelo e o expôs no necrotério de Albury. Mas, apesar das muitas pessoas que vieram vê-lo, ninguém parecia reconhecer o falecido. Devido à gravidade dos ferimentos da vítima, um desenhista da polícia fez um retrato de como a jovem talvez parecesse. Isso foi repassado aos jornais enquanto a busca para identificar o corpo na estrada Howlong se intensificava. Os jornais publicaram o retrato e enfeitaram a história para tentar torná-la muito mais misteriosa. Como a vítima usava pijama de seda, passaram a chamá-la de Garota do Pijama. Sem novas pistas, o corpo foi transferido para Sydney, colocado em banho de formol e exposto ao público na Faculdade de Medicina da universidade. O caso ganhava notoriedade e, com milhares visitando a universidade para ver o cadáver, muitos sugeriram possíveis identidades para a falecida. 2 nomes em particular chamaram muito a atenção da polícia: Anna Philomena Morgan e Linda Agostini. As 2 mulheres, de idades próximas, estavam desaparecidas e se pareciam com o retrato feito pelo artista da Garota do Pijama. A enfermeira Margaret McGrath, que visitava Linda em seu apartamento, identificou o corpo como o de sua amiga Linda Agostini. George Kemp afirmou à polícia que as fotos e o retrato da Garota do Pijama lembravam muito Linda. Após ver o corpo, ele não tinha certeza, mas depois de uma segunda visualização, ele teve certeza de que era o corpo de Linda Agostini. Ele disse que a conhecia há algum tempo, mas não tinha notícias dela desde janeiro de 1934. A polícia passou a investigar mais detalhadamente se a Garota do Pijama era Linda Agostini. Eles descobriram que ela havia nascido como Florence Linda Platt, na Inglaterra, em 12 de setembro de 1905 e foi criada em Forest Hill, um bairro no sudeste de Londres. Quando adolescente, ela trabalhou em uma loja de confeitaria, mas aos 19 anos deixou a Inglaterra e viajou para a Nova Zelândia, onde viveu pelos 3 anos seguintes. Depois, ela se mudou para a Austrália e se estabeleceu em Sydney.
Os detetives tentaram reconstituir sua vida. Eles descobriram que, em Sydney, ela trabalhou em um cinema e morou em uma pensão na Darlinghurst Road, em King's Cross. Disseram a eles que ela gostava de sair e não queria se conformar com o comportamento considerado aceitável para uma moça no fim dos anos 1920 e início dos anos 1930. Ela era conhecida por receber rapazes, beber muito e ter dificuldades em se adaptar a um estilo de vida mais respeitável. No entanto, ela parecia ter começado a sossegar quando, em 22 de abril de 1930, se casou com Antonio Agostini em um cartório de Sydney. Antonio tinha 2 anos a mais que Linda e, como ela, não nasceu na Austrália. Ele havia migrado da Itália para lá em 1927 e trabalhava como barbeiro. Eles se conheceram em 1928 e, após 2 anos de relacionamento turbulento, se casaram. O casamento foi difícil. Linda seguia bebendo e às vezes o deixava, mas voltava semanas depois. Ele queria afastá-la da influência dos amigos dela, então, em 1933, eles se mudaram para Melbourne, estabelecendo-se no subúrbio de Carlton, onde Antonio conseguiu trabalho no jornal em língua italiana chamado Il Giornale, e Linda trabalhou como cabeleireira. Mesmo assim, o casal continuava discutindo. A polícia falou com conhecidos de Linda Agostini, mas ninguém achou que o corpo ou as fotos parecessem com ela. Antonio Agostini também não achou. Ele deu aos detetives o nome do dentista da esposa. Os registros dentários da garota do pijama não batiam com os de Linda. Ela foi descartada como vítima possível. Apesar dos esforços da polícia, não conseguiram identificar a garota do pijama. O tempo passou. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e o caso da garota do pijama havia sido em grande parte esquecido. Em 1942, o corpo foi retirado da universidade e levado para a sede da polícia. O caso foi arquivado como não resolvido e de vez em quando era revisado. Então, em 1944, o comissário de polícia William Mackay revisou o caso. A reputação tanto do comissário quanto da força policial de Nova Gales do Sul já não era tão boa quanto antes. Para melhorar a opinião pública sobre a polícia, ele designou 2 novos detetives para revisar as evidências do caso. A identidade da vítima foi novamente investigada e, um a um, os detetives eliminaram cada nome da lista deles. Linda Agostini foi descartada como possível vítima pelos registros dentários, mas os detetives decidiram reanalisá-los. Descobriu-se que o relatório dentário inicial estava errado e, na verdade, os dentes pertenciam à garota do pijama encontrada 10 anos antes em Albury. Agora sabiam o nome da vítima. A polícia precisava identificar o autor desse crime terrível. O marido de Linda Agostini era o principal suspeito. Ele passou os 4 anos anteriores em campos de internamento por apoiar o governo italiano, aliado da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, desde junho de 1940. O governo australiano o via como inimigo da Austrália. Ele foi libertado em fevereiro de 1944 e já não era mais visto como ameaça ao país. Depois, ele trabalhou como garçom no restaurante italiano Romanos, em Sydney, frequentado pelo comissário de polícia William Mackay. Ele solicitou que ele fosse à delegacia para falar sobre o assassinato da esposa, ocorrido há 10 anos. Antônio estava nervoso, mas ao chegar à delegacia, fez uma confissão completa, embora alegasse que a morte de sua esposa foi um acidente. Em seu depoimento, ele disse que enquanto moravam em Melbourne, Linda o ameaçou com um revólver e, ao tentar tirar a arma dela, ela disparou e ela morreu. Com medo de ser acusado de assassinato, ele levou o corpo de carro para outro estado. Em Albury, ele colocou o corpo em um bueiro, jogou gasolina sobre ele e, na tentativa de tornar o cadáver irreconhecível e destruir qualquer evidência, ateou fogo. Logo depois de deixar Melbourne e, após um breve período em Perth, voltar a morar em Sydney, a prisão de Antonio Agostini e a conclusão de um dos casos não resolvidos mais famosos da Austrália causaram sensação e foram manchete em todo o país. O suspeito foi preso e levado de Sydney para Melbourne, onde ocorreu um inquérito. O juiz precisava identificar a garota do pijama, determinar a causa e o responsável por sua morte. Apesar de Antonio Agostini ter confessado atirar nela no apartamento que dividiam na 589 Swanston Street, em Carlton, Melbourne, nem todos acreditavam que o corpo era realmente de Linda Agostini. Dona Jeanette Routledge, de Bomaderry, Nova Gales do Sul, acreditava que a garota do pijama era sua filha, Ana Filomena Morgan. Isso foi apoiado pelo Dr. Thomas Benbow, que havia ajudado a polícia no caso em 1939.
Foram apresentadas ao inquérito comparações fotográficas detalhadas das características faciais das duas mulheres. Debateu-se bastante sobre os registros dentários da falecida, que após 10 anos foram identificados como os de Linda Agostini. A vítima tinha olhos azuis, mas testemunhas disseram que os de Linda eram castanhos. Além disso, as proporções do corpo preocupavam. O formato do nariz não correspondia, nem o tamanho dos seios. Peritos foram chamados para explicar a possível mudança na cor dos olhos da vítima após a morte. Porém, ao ser questionada, Dona Routledge se mostrou uma testemunha pouco confiável. Ela admitiu que, após o desaparecimento de sua filha, deu informações falsas à polícia para não se incriminar. No fim do inquérito, o oficial responsável pelo inquérito afirmou que a garota do pijama era Linda Agostini e que seu marido foi o responsável por sua morte. Ele encaminhou Antônio Agostini a julgamento por assassinato. O julgamento começou em 19 de junho de 1944 na Suprema Corte de Melbourne e Antônio Agostini declarou-se inocente. Ele não negou ter levado o corpo para Albury e ateado fogo nele, mas afirmou que o disparo foi um acidente. Ele disse ao tribunal que sua esposa o ameaçava com uma arma e, ao tentar tirá-la dela, a arma disparou. Quando perguntado onde estava a arma, ele respondeu que a havia jogado no rio Yarra. A defesa descreveu o relacionamento turbulento do casal, como Linda bebia e desaparecia por semanas sem avisar ao marido onde estava. Antônio Agostini disse à polícia que as lesões na cabeça, que segundo o patologista foram a causa da morte da garota do pijama, ocorreram quando ele acidentalmente deixou o corpo cair ao carregá-lo escada abaixo. O julgamento terminou em 28 de junho de 1944 e o júri se retirou para considerar o caso. Deliberaram por 2 horas antes de retornar com o veredito. Inocente da acusação de assassinato, mas culpado por homicídio culposo. Antônio Agostini foi condenado a 6 anos de prisão. Ele então foi enviado para a prisão de Pentridge, em Coburg. No entanto, ele não cumpriu os 6 anos completos. Em vez disso, foi libertado apenas 4 anos depois. Embora agora fosse um homem livre, ele não teria permissão para permanecer na Austrália. E em 23 de agosto de 1948, ele foi deportado de volta para sua terra natal, a Itália. Mais tarde, ele se casou com uma viúva chamada Giuseppina Gasconi e morreu em 1969, aos 66 anos de idade. Linda Agostini finalmente foi sepultada no cemitério de Preston em 13 de julho de 1944. O governo estadual de Victoria pagou seu funeral. Então, o mistério da garota do pijama foi finalmente resolvido. Ou será que não? O corpo era mesmo o de Linda Agostini desaparecida? Ou será que Antônio foi incriminado para que o comissário, pressionado, encerrasse um caso de grande repercussão sem solução há 10 anos? Em seu livro de 2004, The Pajama Girl Mystery, A True Story of Murder, Obsession and Lies, o historiador Ricardo Evans apontou discrepâncias nas evidências, chamando a condenação de Antônio Agostini de resultado de corrupção policial e erro judicial. No julgamento, o comissário de polícia Guilherme Mackay disse que não havia realmente participado da investigação, mas na verdade ele supervisionou pessoalmente o caso, que vinha sendo revisado periodicamente desde 1938. Ele também entrevistou testemunhas. O comissário também afirmou que nunca havia conhecido Antônio Agostini antes, exceto, é claro, como garçom no restaurante italiano do Romano. Mas ele comandava o Departamento de Polícia de Nova Gales do Sul, que supervisionou o internamento em 1940. Antônio Agostini foi um dos que foram presos e internados. Também há dúvidas sobre quando e como a confissão de Antônio Agostini foi obtida. A polícia sabia que sua esposa desapareceu em 1934, mesma época em que encontraram o corpo da garota do pijama. Parecia estranho que Antônio Agostini tivesse sido liberado do internamento e poucas semanas depois, o mistério da garota do pijama aparentemente se resolvesse. Apesar das diferenças físicas entre a garota do pijama e Linda, a vítima tinha um tamanho de busto diferente do de Linda, um formato de nariz diferente e seus olhos eram de cor diferente. Há ainda 125 mulheres inicialmente listadas pela polícia como possíveis identidades. Apesar de identificarem a garota do pijama como Linda Agostini, várias pistas seguiram sem ser eliminadas ou rastreadas. Antônio disse ter atirado na esposa com um revólver, mas a bala retirada da garganta da garota do pijama era de pistola. Ele tinha ensino superior e serviu no exército italiano, então deveria saber a diferença entre os dois. Ele disse ter jogado gasolina antes de incendiar o corpo, mas foi encontrado querosene na vítima. Por fim, ele afirmou que atirou em sua esposa na segunda-feira, 27 de agosto de 1934, e jogou o corpo dela em Albury nas primeiras horas da terça-feira, 28.
No entanto, a testemunha viu o fogo no dia seguinte, na quarta-feira, 29. Apesar de todas essas evidências contraditórias, logo após ser libertado de seu internamento, Antônio Agostini, de forma um tanto conveniente para a polícia, confessou ter matado sua esposa e se livrado do corpo dela na fronteira entre Victoria e Nova Gales do Sul. Apesar desse crime terrível que ele escondeu por 10 anos, foi condenado por homicídio culposo e recebeu uma pena muito branda. Alguns poderiam concluir que tudo isso pode ter sido um pouco coincidência demais e um pouco conveniente demais. Então, se a garota do pijama não era Linda Agostini, quem era ela e o que aconteceu com Linda? Antônio Agostini provavelmente matou sua esposa acidentalmente, como declarou em depoimento. Ele provavelmente também se desfez do corpo dela, mas se foi em um bueiro em Albury ou em outro lugar ainda não descoberto, talvez nunca tenhamos certeza absoluta. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.